para a nossa apresentação de hoje. Está aí os slides, CEASA-PE, né? Oficina de Avaliação Documental. E aí eu inicio novamente para lembrar com um feedback o conceito de gestão de documentos, né? Então, baseado na Lei Federal 8.159, de 1991, no artigo 3. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Isso é uma máxima que eu não quero que vocês esqueçam, tá? A lei federal é a lei nacional dos arquivos públicos e privados. Ela define a política nacional dos arquivos, tanto para a esfera pública quanto para a esfera privada. Então, é uma referência para quem trabalha com informação, com gestão documental, realmente observar o texto dessa lei, que é bem completa. São os instrumentos básicos da gestão de documentos, vocês já sabem, os planos de classificação de documentos e as tabelas de temporalidade, certo? O que é necessário para realizar a avaliação? Providências preliminares. Obter o apoio da administração superior, isso você já tem. Conhecer a estrutura e o funcionamento do órgão, empresa, a que o arquivo se subordina. Destacar os setores de posicionamento superior na hierarquia. E, obviamente, dentro desses setores, aqueles que produzem informações ou documentos referentes à atividade fim, que é a atividade principal da CEASA, certo? 4, efetuar levantamento da bibliografia, leis e dos tipos de documento existentes na empresa. Essa tarefa que a gente vai fazer daqui para quinta-feira, certo? Proposta metodológica. Qual a nossa proposta metodológica, né? O processo avaliatório levará em conta objetivos, estrutura organizacional e funcionamento da instituição acumuladora, terminologia específica de sua área de atuação geral e das áreas de atuação específica de cada uma de suas unidades, e levantar a tipologia documental, a organização e os valores de documentos, tá? É importante conhecer essa estrutura, descrevê-la, torná-la clara, inteligível, mais objetiva possível, para que todos, sem exceção, possam comungar desses conteúdos e sentirem partícipe, né, dessa empreendimento, dessa iniciativa da empresa. Destinação é uma decorrência da avaliação, né? O destino que os documentos trará. Encaminhamento dos documentos à guarda temporária ou permanente e a reprodução ou eliminação. Isso está inscrito no Dicionário de Terminologia Arquivista, né, em São Paulo. Essa destinação, por exemplo, todo volume documental, ele poderá ser eliminado desde que tenha passado pela tabela de temporalidade, o setor jurídico e os demais setores tenham aprovado e seja publicada em Diário Oficial uma lista de todos os documentos, uma lista de eliminação de documentos, que ficará à disposição do público para que esse público se pronuncie se quer esse conteúdo informacional. Se não, porque uma parte interessada, ele pode querer. Um empresário dizer, não, eu quero guardar esses repositórios, para mim é importante. Então, ele pode requerer. A instituição já tem a dela, a cópia, que vai ser eliminada, pode ser requerida pelo plano, não tem problema nenhum. Daí, a publicação dessa listagem em Diário Oficial, no local que todos tenham acesso, para que essas pessoas tomem conhecimento
e, ao tomar conhecimento, se pronunciem se querem esse material. Aqueles que passarem esse período, né, e se observar que ninguém vai querer, então, a SEASA, uma opção seria enviar esse material para reciclagem. Então, tem uma empresa, inclusive aqui em Olinda, que a gente já trabalha com ela há algum tempo, e ela faz a eliminação dos documentos sem pôr em risco a imagem da instituição. E ainda utiliza, né, esses volumes, né, como uma forma de dar uma contrapartida. E máscara, luva para o arquivo, cadastro de algodão. Eles têm uma política interessante, ou simplesmente, se a instituição concordar, eles fragmentam, transformam aquela massa de papel, né, em celulose, a uma esteira ecologicamente, né, preparada para isso, se transforma em celulose, e essa celulose ela é doada, vendida ao Hospital do Câncer, certo? Objetivos da avaliação. A pronta recuperação de informações necessárias para a instituição. A redução ao essencial da massa documental acumulada, eliminando os documentos ou os papéis que perderam seu valor, sem que com isso se desfigure o arquivo, o qual deverá continuar a retratar o perfil e a trajetória da instituição acumuladora. Beleza? Objetivos da avaliação a preservação do patrimônio arquivístico institucional, ou seja, os documentos de guarda permanente. Então, todo o trabalho que se tem para fazer a avaliação, para fazer o descarte desse documento, todo esse trabalho tem o objetivo guardar o essencial, guardar a documentação rica, de conteúdo histórico probatório que sirva de informação para a sociedade e de estudar as atividades, dos feitos da SEASA. O estabelecimento de condições de guarda e conservação adequadas a cada fase do ciclo vital dos documentos. Então, quando eu sei, desde o momento que o documento nasce, na fase corrente, quando eu sei qual é o seu tempo na empresa, eu vou economizar e muito. Eu faço um planejamento de quanto tempo aquele documento vai ficar à disposição e aí já quando será eliminado, tá? Isso dá uma condição muito interessante na perspectiva de logística, né? De espaço, de compra de equipamento, de estantes, de arquivos e de material de mantenimento desses repositórios, tá? O fornecimento de subsídios para a orientação do processo de produção documental no que se refere ao uso de tipos e suportes adequados para o registro das informações, padronizando documentos para funções similares. O fornecimento de subsídio para o processo de informatização da produção e gestão dos documentos do arquivo. Porque também o processo de gestão documental, ele vai viabilizar, tá, uma outra área, ele vai acionar outra área que é a de TI. Ela vai criar elementos, ferramentas, por exemplo, de tornar esses documentos acessíveis em tempo real. Então, vamos dizer que o diretor-presidente da SEASA esteja viajando, mas ele precisa tomar uma decisão. Então, ele precisa ter um acesso ao documento. O que é que ele faz? Onde ele estiver, em qualquer parte do planeta, ele vai acessar via internet aquele documento. E, a partir dele, tomar a decisão que é necessária para melhor, né? Para melhor atendimento daquela demanda, tá? Vocês estão ouvindo direitinho? Alguma dúvida? Não? Objetivos da avaliação. Ok, beleza, Maria José. Ó, Maria José, você é minha parceira, viu? É a primeira que dá o retorno, a gente não fica no vácuo de jeito nenhum. Muitíssimo obrigada. Esse retorno é ótimo.
Obrigada, viu? É porque é horrível, né? A gente fica falando, aí, obviamente, vocês precisam estar com os microfones desligados, porque é uma forma de não dar interferência, né? Mas, ao mesmo tempo, a distância torna meio monótono a nossa ação quanto professor. Então, é importante essa interação. E Maria José tem sido a porta-voz por excelência do grupo. Obrigada, Maria José. E todos são convidados a agirem da mesma forma, viu? Interrompa quando precisar. O fornecimento de subsídios para a orientação do processo de produção documental, no que se refere ao uso de tipos e suportes adequados para o registro das informações, a padronização, né? E dos documentos para funções similares, o fornecimento de subsídios para os processos de informatização da produção e gestão do documento de arquivo. Então, essa gestão, ela começa com os documentos físicos, e é por isso que a comissão foi formada, e ela deságua na gestão de documentos eletrônicos, ok? José, vou lhe pedir para desligar seu microfone, que está dando interferência. Obrigada, José. Objetivos da avaliação: o melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais através da maior eficiência na produção, guarda e uso dos documentos de arquivo. E aí, a comissão de avaliação, né? Como é que ela funciona? José? Vazio. Tá me ouvindo, José? Um lugar que nunca dá água, né? Só que a área que eu moro não acho, não. Porque eu moro já no Brasil 2. Aquela parte do prédio ali perto da garagem. Isso. Ali ali é mais alto, tá? Isso, ali não. Quem é que conversa tanto com o José? Aquela rua dali, meus primos moram ali, minha nossa. É, rua feia. Agora. Obrigada. Complexidade e abrangência dos conhecimentos durante a avaliação. Na identificação dos valores dos documentos, na definição de seus prazos de guarda e destinação final. E essa equipe que se forma através dessa comissão de avaliação, ela é multidisciplinar. E ela vai ter membros efetivos e membros eventuais. Os membros efetivos é aquele aos quais foi publicada já a portaria, né, de criação da comissão de avaliação da SEASA. Então, os membros efetivos são aqueles lá. Mas nada impede que a comissão, sentindo a necessidade, mediante um documento que esteja causando, vamos dizer assim, dificuldade na definição, então, a comissão é soberana para solicitar a presença de um membro ou mais de um membro eventual para dirimir, resolver aquele impasse em relação àquele documento, se ele permanece ou se ele poderá ser eliminado, tá certo? Então, participam de todo o processo de avaliação, esses membros efetivos, e eles também são membros do grupo de trabalho que será realizado na SEASA, tá certo? E os membros eventuais serão convocados somente no momento em que os documentos relativos à sua área estão sendo analisados. Devem ser representantes das áreas de atividade fim da instituição, do jurídico, por exemplo, da atividade técnica, de engenharia, se tiver alguma dúvida em relação a uma planta, um projeto, uma área específica, como o CIPA. Normalmente, os órgãos têm, né, essa área de segurança, então, convidam a pessoa especialista para trazer luz a alguma dúvida que surja durante o processo de avaliação. Representante das áreas da atividade e-mail da instituição. Por exemplo, algum formulário criado no almoxarifado, né, atividade e-mail, que ninguém acha interessante manter, mas, nem tanto, ele é uma rotina já, ele faz parte da rotina do órgão. Então,
antes de dizer que aquele documento pode ser eliminado, convida-se o membro, o gestor da área, e manda que ele venha mostrar, ponderar, trazer alguns subsídios para decisão de se esse documento fica ou não, tá? Os membros individuais devem ser profissionais das áreas relacionadas com os valores secundários da documentação. Profissionais que possam elaborar o desenvolvimento das atividades da comissão, estatísticos, conservadores, profissionais de informática, microfilmagem, todos esses também poderão ser chamados para dar a sua opinião sobre determinado conjunto documental. E o historiador também, né? O bibliotecário, o museólogo, esses podem ser consultados. Comissão de avaliação. Compete ao grupo de trabalho, enquanto comissão de avaliação, convocar os membros efetivos e eventuais para as reuniões. Identificar e analisar o conteúdo dos conjuntos documentais, tendo por base as atividades típicas dos órgãos responsáveis por sua acumulação. E aí, elaborar a tabela de temporalidade, as listas de eliminação e o relatório final dos trabalhos, apresentando-os à autoridade que constitui a comissão. Providenciar a divulgação da tabela, orientar a aplicação da tabela quando necessário, revisar periodicamente a tabela na medida em que forem produzidos ou suprimidos documentos ou alterada a estrutura organizacional da instituição. Toda vez que houver mudança no organograma da SEASA, então a tabela deverá ser reajustada, certo? Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, esse trabalho não será feito exclusivamente pela comissão. A comissão irá acompanhar todo esse conjunto de informações que eu estou passando, para que vocês tenham noção, sobretudo a comissão, do passo a passo, né, que a gente vai fazer. Então, o curso que a gente está fazendo é um dos passos. O outro será a aplicação desse formulário, onde todas as áreas vão tentar preencher esses requisitos, tá? As informações que estão lá sendo solicitadas, e vocês vão me entregar na quinta-feira isso, ok? E aí, o que é que acontece? Todos esses subsídios é tudo para ancorar o trabalho de elaboração da tabela de temporalidade. Só que essa elaboração da tabela, a SEASA contratou a consultoria, né, que tem experiência para fazer isso. E eu vou estar à frente desse processo, certo? Então, não se assustem, membros da comissão, não queiram assim, meu Deus, eu desisto, eu quero ir embora. Assustem não, porque não vai ser essa carga de trabalho como vocês estão vendo aqui posta, né? Para que vocês tomem noção. Vocês vão acompanhar o processo, ok? Identificação e análise, a primeira etapa, né, desse trabalho de execução. Identificação e análise da produção documental. É exatamente nesse item que eu vou passar o final do dia de hoje, eu vou passar a atividade que é o formulário para vocês preencherem, tá? Então, lá em cima vai ter como exemplo contabilidade, mas vocês vão tirar aquilo ali, porque o formulário eletrônico tira, paga e bota a área de vocês. É recursos humanos. É o setor de capacitação. Está dentro de recursos humanos, mas é uma área específica. Não, controle interno. Almoxarifado. Em todos, a gente vai mapear todos os itens documentais produzidos em cada setor, do mais complexo, mais alto nível, ao mais simples e final dessa cadeia chamada SEASA, certo? Essa identificação e análise da produção documental objetiva a coleta e processamento eletrônico de dados referentes às séries documentais produzidas por cada unidade, mais os documentos existentes para suas vinculações funcionais e estruturais. Aí, nesse ponto, será feito, já está sendo feito,
o estudo da organização administrativa da SEASA, né, enquanto instituição, para posterior vinculação com a produção documental, que nem sempre se mostra viável em massa documental acumulada, certo? Porque quanto maior a produção de documentos acumulado, quanto maior, mais demorado é o processo de aplicação e finalização dessa tabela. A coleta de dados se dará por meio de formulários. É esse formulário que eu já vou colocar hoje à disposição de vocês. Mapeamento das séries documentais por unidade de arquivamento visa identificar as séries documentais constantes de cada unidade de arquivamento, caixa ou pasta, presente em cada setor, depósito, cada unidade acumuladora e características físicas. Então, nesse momento, a gente vai fazer não o levantamento só das séries. Esse levantamento das séries será da minha competência. Mas eu quero o levantamento dos tipos de documentos, certo? É mais fácil ainda. Vocês vão levantar quais os tipos de documento a cada área produz. Cada área circula, tramita. O conhecimento que vocês têm desses conjuntos documentais vão ser listados nessa formulário que eu vou passar para vocês mais tarde. Tá certo? E etapa 2, na execução. Etapa 2, destinação das séries documentais. Objetivo, a partir das pré-tabelas produzidas, que a gente já vem produzindo, né? Pela etapa anterior, definir os prazos de guarda de cada série documental e sua destinação final, elaborando assim as tabelas de temporalidade da SEASA-PE, as quais serão aprovadas pelas autoridades competentes e divulgadas para a comunidade. A gente vai fazer, esse levantamento já está sendo feito, junto ao arquivo geral. Quando a gente mapear tudo e receber esses dados de todas as áreas, né, de vocês, todas as áreas, a gente vai compilar essa tabela e vamos criar o primeiro protótipo que será avaliado, né, será visto não só pelos chefes dos setores, para que dê o de acordo, como também uma outra avaliação final do jurídico de vocês, para que também não haja dúvida de passar qualquer tipo de documento cuja o prazo esteja lá equivocado, ou eliminação ou preservação, certo? Etapa 3, seleção e eliminação dos documentos. Objetiva, a separação das séries documentais a serem eliminadas, sua reprodução ou a retenção de amostragem quando definida pela tabela de temporalidade e a execução da eliminação, elaborando as competentes listas e atas. Eu queria dizer a vocês o seguinte, que essas séries documentais elas vão ser construídas a partir das informações que vocês vão nos dar. Então, eu vou confrontar esses dados com a pesquisa feita na estrutura administrativa e a gente vai tentar aproximar o máximo possível e representar o máximo possível a realidade ou a estrutura informacional da SEASA, ok? Então, a importância de vocês preencherem esses formulários de forma mais precisa possível é muito, muito necessário. E aí, veja, quando eu falo amostragem, é porque há uma política, tá? Há uma política junto, sobretudo, aos órgãos de guarda oficial de acervos, grandes acervos, de guardar uma pequena amostra daquele conjunto documental, que é uma amostra aleatória, tá? Para ficar de representatividade do que existia antes no acervo. Então, essa amostragem, ela é feita, como eu disse, de forma aleatória. Em cada conjunto que foi selecionado para eliminar, se tira 10%, 5%, e se cria um conjunto daquilo que ia ser ou foi eliminado, certo? Isso para mostrar às futuras gerações, né, como se fazia. Então, vou dar só um exemplo para vocês. O TRT, antes da existência, né, do processo eletrônico,
que foi implementado lá, na primeira vara foi Igaraçu, né? Mas antes desse processo eletrônico, tudo, antes mesmo do advento da informática, tudo era feito à mão. Então, tinha umas fichas com o nome das partes, né, dos processos trabalhistas, o patrão que estava sendo cobrado, a 10º, férias, etc. Depois, essas fichas, elas passam a ser datilografadas, tá? E aí é um avanço, né? Porque aí aquelas letras que eram horríveis de você ler, já agora com um padrão, né, técnico, elas passam por o que a gente chama o processo de datilografia, né? Gravar informação através de fitas, né? Fitas da impressora matricial, ou mesmo fitas daquelas máquinas de datilografia antiga, Hamilton, Olivetti, etc. Tal. Aí depois, isso evoluiu para o computador. Então, essas fichas eram produzidas no ato da abertura do processo trabalhista e já ficava isso no computador. E o computador emitia umas listas desse material que ficava à disposição da vara para ter o controle de quantos processos foram dados entrada naquela vara durante o mês de maio, por exemplo, né? E aí, por fim, foi todo um período longo, né, com o uso da informática. Isso ia alimentar os bancos de dados estatística, que ia ser enviado para o CNJ. Aí, o tribunal criou o processo eletrônico, que é o PJE, em parceria com vários tribunais, né, e inclusive o TST, Tribunal Superior do Trabalho. E um detalhe interessante é que todo o processo, não mais uma ficha, mas todo o processo, desde o momento que ele estava nascendo, a vara, ele passa pelo PJE, que é o processo judicial eletrônico, né, na base de dados nacional, que fica à disposição dos advogados. Tal. As partes é que eu não digo que tenha acesso. A gente não conseguiu ainda socializar os meios tecnológicos para a grande maioria da população. É lamentável dizer isso, mas é. Hoje, o recurso que se tem são por via, por exemplo, dos celulares, tal, mas a grande maioria da população, sobretudo nos interiores, no sertão, elas ainda prescindem de conhecimento, né, de acesso das redes internacionais, redes nacionais, da internet e, consequentemente, do PJE. Muitos, inclusive, nem sabem ler. Muitos dos trabalhadores rurais, até a década de 90, acreditem, eles se identificavam com os polegares, porque eles não sabiam assinar, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, veja, todo esse detalhe, tudo isso é matéria da gente ficar atento. Por quê? Porque o objetivo nosso é informar. Como gestores públicos, nós temos a obrigação de informar, de dar informação de forma mais clara, mais completa, mais precisa, porque assim a humanidade avança, caminha, os processos ocorrem de forma mais célere. Então, o que é avaliação? Avaliar é estabelecer preceitos, princípios, normas, regras capazes de orientarem a ação dos responsáveis pela análise e seleção de documentos, com vistas à fixação de prazo para sua guarda ou eliminação, contribuindo para a racionalização dos arquivos. Racionalização porque a gente acumula, a gente guarda muita coisa. E aí, quando você faz esse trabalho de debruçar, de abrir, de ver, de verificar que conteúdos são aqueles e dar uma destinação, você vai enxugar aquela massa documental, vai torná-la mais rápida, mais célere, você vai ter mais controle sobre ela, certo? Avaliação é o processo de análise de arquivos, não é nada mais que isso, visando estabelecer os prazos,
a sua destinação de acordo com os valores primários e secundários que lhes forem atribuídos. Para eu fazer uma avaliação, eu preciso identificar o documento, eu preciso ver dentro da cadeia informacional da SEASA o valor que ele tem, e eu preciso fazer essa triagem, essa seleção desses documentos. Porque só a partir dessa triagem, dessa seleção, eu vou ter condição de saber localizar de forma mais rápida esse material e acondicioná-lo também em condições propícias para ter uma vida longeva. Quais são os objetivos da avaliação? Reduzir ao essencial a massa documental. Para vocês terem ideia, apenas pela Convenção Internacional de Arquivos, apenas 10% da massa documental que a gente guarda numa empresa, ou em casa, ou em qualquer lugar, eles são servíveis, tá vendo? Aumentar o índice de recuperação da informação. Garantir as condições de acesso e de conservação para a documentação do valor permanente. Controlar o processo de produção documental, orientando o emprego de suportes adequados para o registro da informação. Conquistar espaço físico e reduzir o volume documental. Aproveitar melhor os recursos humanos e materiais. Isso tudo são os objetivos que a avaliação traz, agrega, né? São atribuições da destinação, a identificação e descrição das séries documentais. Estabelecimento de programas de avaliação e destinação de documentos. Arquivamento intermediário, eliminação e recolhimento dos documentos de valor permanente para as instituições arquivistas, certo? O processo de avaliação que estamos adotando na SEASA tem por base, tá, a metodologia americana de valoração dos documentos. Ela aqui melhor se adequa à realidade das instituições públicas. A metodologia americana, ela coloca a existência do valor primário, que é um valor imediatamente importante para a administração que o produziu e para os envolvidos. Por exemplo, vocês são servidores da SEASA, mas muitos não são da SEASA, estão aí à disposição. Foram convidados, vieram de outros órgãos, recebem uma gratificação. Então, o processo de tramitação, no momento em que vocês foram requisitados, através de ofício, até estarem ocupando a pasta que vocês estão, esse processo ele tem um valor muito grande para as pessoas envolvidas e para o órgão. As pessoas, eu digo porque você vai precisar de se aposentar. E você tem que comprovar, junto a seu órgão de origem, tá? O período que você ficou cedido à SEASA e justificar e provar que você não estava em casa. Você estava realmente ralando, trabalhando e que você fez jus aos anos de trabalho que você esteve fora, tá? Por que eu estou colocando esse exemplo? Pelo seguinte, durante 32 anos, tá? Eu fui funcionária da prefeitura, eu sou funcionária da prefeitura, concursada, e passei 5 anos em sala de aula, depois eu saí à disposição para o arquivo público, onde passei quase 20 anos, e depois de lá para o Tribunal Regional do Trabalho, totalizando 32 anos de trabalho. Bom, quando eu fui requerer a minha aposentadoria, os anos que eu fiquei no arquivo público foi a maior novela da Rede Globo, vocês não querem imaginar, com cenas de próximo capítulo e cenas daquela novela mexicana, a mais dramática que vocês tiverem. Por quê? Porque o arquivo, ele passou por várias subordinações. Ele foi, inicialmente, da Secretaria de Justiça, Secretaria de Cultura e Esporte, depois Secretaria de Interior e Justiça, de novo, depois ele foi Fundarp, e depois ele passou para a Educação. Então, veja, nesse percurso, em cada subordinação que ele ficava, cada caixinha desses organogramas que ele passava a pertencer,
se perdia parte da documentação, porque os órgãos não tinham a cultura de deixar organizadas as pastas dos servidores, de repassar para a próxima sessão, para a próxima gestão. Então, eu, para comprovar os anos que estive trabalhando e mostrar que eu realmente tive à disposição, eu tinha mais informação, porque eu sempre guardei tudo com muito cuidado, eu tinha os contra-cheques originais de 1991. Eu tenho. Resultado. Acreditem vocês que eu tinha informação que os órgãos não tinham. E essa minha assim, cultura de guardar a documentação referente a mim foi o que me salvou. Porque o arquivo não tinha setor de pessoal que pudesse responder, e ele se negava, na atualidade, ele se nega, na atualidade, a emitir qualquer declaração. Ora, todo mundo sabia que eu trabalhei lá há quase 20 anos. Então, ninguém podia dar uma declaração, aí ficavam com medo, com receio de informar uma coisa falsa. Olhe, pense no estresse. Mas, graças à documentação que eu tinha, e a forma que eu organizei, tanto da prefeitura quanto do Estado, eu pude comprovar realmente os anos que estive cedido. O tribunal não, o tribunal já foi muito correto, muito certinho, do momento que eu cheguei do ato que me colocou à disposição até o último momento de desligamento, eles tinham tudo. E é uma forma permanente, todo ano eles fazem um recadastramento, isso é muito importante. Pedem documentos, e eu tinha coisa lá que eu nem me lembrava que eu tinha esse material, mas eles, de curso que eu fiz, de capacitação que eu participei, então foi muito bom. É muito bom quando o órgão tem tudo organizado, sabe? A vida do servidor é outra coisa. E, sobretudo, quando a gente vai se aposentar, né? Porque precisa comprovar o tempo de serviço, e esses repositórios é que estão nossa vida, né? Então, esse valor primário de tudo que diz respeito à seção de vocês, quem tiver nesse quadro, né? Ou ao trabalho terceirizado, quem for contratado. Tudo, guardem com muito cuidado, com muita atenção e propriedade. Não deixe lacuna, porque lá na frente você vai precisar. E é importante que você tenha tudo isso organizado. Mais interesse do que qualquer pessoa é o seu interesse, certo? Então, a metodologia americana, ela prevê a valoração dos documentos, esse valor primário para a administração e para as pessoas envolvidas com aquela demanda, tá? E o valor secundário é a necessidade de descartar documento de forma racional, né? Vai levar de consequência, os problemas ocasionados pelo crescimento da progressão geométrica dos acervos, vai levar à necessidade de fazer a avaliação, tá? No sentido de reduzir essa massa documental. A quem compete avaliar? Equipe técnicas integradas por autoridade administrativa, dentro da estrutura e funcionamento do órgão da empresa, arquivista responsável pelo arquivo, profissional da área jurídica, profissionais ligados ao campo de conhecimento que trata o acervo, historiador e qualquer outro membro eventual, como eu já disse, que poderá ser requisitado para dar sua opinião naquele documento específico. Conhecer as atividades típicas referentes às várias fases de arquivamento, reunir informações sobre o sistema de classificação adotado, os tipos de documentos, os assuntos, reunir dados relativos à natureza da documentação, existência ou não da classificação por assunto, quantificação, frequência de uso e taxa de crescimento anual da documentação. Tudo isso são providências preliminares para que você tenha o controle, né, do seu acervo. Avaliação propriamente dita. Estabelecer datas limites para a guarda intermediária e permanente. Essas datas limites, elas não são aleatórias. Eu já disse a vocês que as datas são colocadas, constituídas a partir de uma análise jurídica, na legislação em vigor, a legislação competente que trata a matéria, tá?
estabelecer datas limites para a guarda intermediária permanente, utilizar meios de reprodução, bem como outras medidas protetoras necessárias, caso de documentos em deterioração, pensar numa política de restauro, se esse documento é realmente importante para a história, para a memória da instituição. Eu fui organizar um arquivo, detalhe, viu? Foi aqui em Olinda, no Mosteiro, e eu fiquei encantada com o volume, viu? É bom a gente ser historiador, que a gente se mete em muita iniciativa. Então, como é que diz? O Monsieur, né? Me chamou para ir lá e tal, e eu fui olhar o acervo. Uma biblioteca do século, imagine vocês, uma biblioteca do século, deixa eu ver, 13. O título mais antigo, tá? 13, 14 foi, século 13, 14. É aqui no Mosteiro de São Bento. O título mais antigo é de 1475, olha. Um livro lindíssimo, em alemão, porque muitos pais alemães vieram aqui para o Mosteiro. E aí, dentro desse cenário, né, uma relíquia dessa, a umidade, a parede rachada de onde estava, a umidade fazia com que o suporte, que é a encadernação, estivesse muito fragilizada. Então, essa é uma documentação especialíssima. Não se sabe se há em outros arquivos, outras bibliotecas, um exemplar igual, mas para aqui eles eram únicos. Então, a recomendação foi o restauro desse documento, tá? E entre outros que estavam lá, outros títulos. Mas é muito bonito. A pintura toda em aquarela, para mostrar o mar brasileiro, né, na época da colonização. Consultar a bibliografia levantada, leis, ver a referência da literatura, né, arquivística que trata daquilo, né? O documento poderá ser consultado. Aí as perguntas que a gente vai fazer ao documento, né? E tá, que pergunta seria essa? Poderá ser consultado para instruir prova de direito. O documento só será necessário para a fase administrativa ou contém informações sobre a história e desenvolvimento do órgão ou empresa. Se ele tiver informações sobre o órgão e empresa, então esse documento não pode ser eliminado, certo? Porque ele é um documento representativo da memória. Refere-se às rotinas ou diretrizes do órgão e empresa, contém informações sobre a política, as atividades, o processo decisório do órgão da empresa, foi produzido por uma unidade administrativa que desenvolve a atividade fim, apresenta lacunas suscetíveis de comprometer sua compreensão, encontra-se em estado de conservação satisfatório. Tudo isso são perguntas que a comissão vai fazer o documento na hora de avaliar ou o conjunto documental, certo? Qual a importância dele? Não pode ser uma importância aleatória, não. É importante que eu quero que seja, não é. Ele tem critérios, e esse é um. A valoração de documentos é a aplicação dos critérios de avaliação que orienta o trabalho de análise e seleção de documentos de arquivo, identificando seu valor primário, administrativo, jurídico, legal, fiscal, ou seu valor secundário, informativo, histórico e memorialístico, certo? Não está aqui, mas eu acrescento. Orientação para determinação dos valores do documento. Quanto ao documento administrativo, aí é a pergunta que se faz, tá? Qual a frequência de consulta a esse documento? É regular, esporádica, de vez em quando, como é? O documento é original e são perguntas que se faz, tá? Existem no órgão empresa cópias de documentos. O documento contém informações recuperáveis sobre a forma de resumos estatísticos ou recapitulação em outros documentos.
Há um balanço mensal, aí o balanço geral. Então, tudo que está no balanço geral tem no outro, está contido. Se tiver, então, é uma possibilidade de poder eliminar o outro, mais simples. O motivo da emissão do documento já foi atendido, a informação contida já atendeu ao seu objetivo. Aí veio, com o motivo da emissão do documento já foi atendido, veja, se tratar de um documento para fazer a tramitação, né, ou a saída, a requisição de uma pessoa para o órgão, esse documento ele não tem prazo ele vai ter que ser permanente. Por quê? Porque tem a ver com a vida funcional daquele servidor que foi convidado para trabalhar na SEASA, certo? Então, não pode ser eliminado. E aí, veja, tem uma legislação que está cada vez mais atualizada. A legislação que a gente chama referente a INSS, né? Que prova exatamente o tempo de vida, tempo do trabalho executado daquele cidadão. E aí, cada vez mais, esses documentos estão sendo ampliados a sua validade. Documento pessoal hoje, pelo Instituto da Previdência, já é dado 200 anos, acredita? Da data de produção, você tem que contar mais 200 anos dele, o prazo dele de existência na coisa. Mesmo que a pessoa se aposente, mesmo que esteja encerrado a situação dele naquela empresa, mas o que é que pode acontecer? O cara morre, a pessoa morre, e deixou filhos, teve 2, 3 relações, e nesse casamento, relação estável, nesse casamento, ele teve um filho, o último caçula dele, ele nasceu com síndrome de Down. Então, veja, ele é uma criança especial. Até que ele morra, veja, até que ele venha a falecer, esses documentos ainda terão de dependência, tá? Então, prefeitos de comprovação, se ele for requisitar LOAS, se for requisitar uma aposentadoria, como é que diz? Benefício, né? Então, ele vai ter um tempo extraordinário dentro da instituição. Por isso que hoje a gente tem que ter todo o cuidado com a legislação referente a pessoal, certo? O motivo da emissão já foi atendido. O motivo, sim, mas só que aquela informação é importante para a vida funcional daquele cidadão. Então, ela tem que permanecer. A informação contida já atendeu os seus objetivos? Já. Pode ter atendido, mas é passível de prova junto à empresa e também junto aos órgãos competentes lá na frente, né? Quanto ao valor histórico, veja, eu falei do valor administrativo, agora vou para o histórico. Os documentos, para saber do seu valor histórico, o documento apresenta informações relevantes sobre os assuntos abordados de interesse para os pesquisadores das diversas categorias profissionais. O documento contém informações de valor administrativo, político, científico, tecnológico e cultural que possam contribuir para a reconstituição da memória da órgão empresa. Eu vi uma coisa bastante interessante. Como eu estudo, como eu dou aula no curso de economia da UFRPE, também dou aula de economia, eu ensino formação econômica do Brasil, e aí eu achei interessante eu entrar na SEASA, ver aqueles retratos, quer dizer, que é a galeria, né, dos presidentes da SEASA. E eu achei interessante porque muitos dos processos de desenvolvimento passam por aquelas figuras. No entanto, todo mundo circula, entra e sai da SEASA diariamente, e eu acho que poucas são as pessoas que realmente conhecem o valor daquelas imagens, daqueles quadros que estão ali, daquelas pessoas para o desenvolvimento da SEASA.
Não é interessante isso? Então, é uma história que está lá, mas é uma história silenciada, porque ela não informa, ela não diz, apenas são os quadros, a galeria dos ex-presidentes, mas em que eles foram importantes, né? Então, caberia um memorial, né, a existência do memorial da SEASA. Vocês têm que pensar nisso, porque vocês são uma instituição referência. Não é só no Nordeste, né? Não é só em Pernambuco, não é só no Nordeste. Mas no Brasil é uma das significativas centrais de abastecimento, né? E aí essa logística toda, essa história, quando começou, com que incentivo, quais as mudanças que ocorreram, quem é quem nesse cenário, né? Quem agregou valor à instituição, isso tudo é a história da memória institucional que está lá, em algum canto perdida, mas que está pedindo para vir à tona, né? Quais as características do documento de guarda eventual? É o interesse passageiro, ele trata e efeito imediato, é de trato e efeito imediato, ele não tem esse valor informacional, administrativo, jurídico, histórico. Exemplo, material de divulgação de terceiros, convites, folder de alguma empresa que apresentou algum serviço aí de dedetização, enfim, correspondência de congratulações recebidas que não se relaciona com o desempenho da atividade fim do órgão, instituição da empresa, certo? E aí são características de documentos de guarda eventual, são passíveis de eliminação. E aí, veja, os valores probatórios, né, são os de valor probatório, isso é, relativo a direitos tanto de pessoas físicas ou jurídicas, quanto da coletividade e os de valor informativo sobre pessoas, fatos ou fenômenos, cuja memória, em termos históricos, considera-se relevante. Está vendo? Olha aí a importância dos documentos. Quanto aos órgãos públicos, a guarda permanente deve abranger atos de criação e atos constitutivos. Não pode ser eliminado, tá? Documentos relativos a direitos patrimoniais. Um imóvel, um terreno, tá? Transporte, carros. Uma coisa interessante, eu fui chamada uma vez para organizar, para tentar organizar um arquivo de uma repartição do Estado, e por incrível que pareça, eles não vão acreditar, eles estavam sendo cobrados pelo antigo proprietário do imóvel, tá? Que afirmava que o imóvel pertencia a esse cidadão e que o Estado, ou aquele órgão que sediava aquele espaço, estava devendo a ele. E ele entra com processo de justiça para expulsar o órgão dali, ou que esse órgão pague uma indenização pelo uso e pela falta de pagamento de aluguel daquele coisa. Só que tinha um senhor que lembrava, por todas as condições, lembrava que o imóvel foi comprado, foi adquirido, não era aluguel, nem era coisa. E quem achava esse coisa? Procuraram em cartório, procuraram em todo lugar, ninguém achava a cópia dessa escritura, desse material. Aí foi quando a gente foi chamada, na época, o próprio arquivo, né? Foi chamada para tentar localizar essa documentação. E a gente foi, menina, a gente rebuscou uma massa de documentos enorme. Inclusive, fomos buscar em Caruaru, um depósito tinha lá, para localizar o dito cujo. E eu não sei se vocês se lembram também, foi outro caso esse. Telefone. Os telefones fixos eram uma concorrência danada para que você tivesse uma linha telefônica, né? Então, eu me lembro que era um objeto realmente de luxo. Meu Deus, como o tempo muda, né? Tudo hoje, todo mundo compra o celular na maior facilidade. Mas as linhas telefônicas eram, tipo assim, como se fosse um consórcio, uma concorrência para você conseguir aquela linha, era osso. E aí, o outro caso foi exatamente porque este cidadão queria... aí teve uma época que a TELP, né, a antiga TELP, tinha umas ações que ela emitia
e esse cidadão requeria, junto ao Estado, as ações que ele dizia que lhe pertenciam, porque aquelas linhas que eram utilizadas ali foram sublocadas por ele para aquele órgão, e as linhas de telefone, na verdade, era dele, e ele tinha direito o que chamam as ações. Foi outra demanda para a gente procurar esse material, um acervo imenso, tá? E aí, naquela época, enfim, as enchentes que ocorreram no Recife, a falta de cuidado na guarda, a parte, vamos dizer assim, de conservação mesmo, de cuidado no bem público, né? O descaso mesmo, vai passando os anos e tal, e aí, o que aconteceu? Que ninguém tinha essa prova. Ninguém tinha esta prova. E, ao final, o órgão teve que pagar uma indenização a esse cidadão por aquilo que eles não tinham como comprovar que pertencia a eles. A linha telefônica, não é interessante isso? Isso foi, meu Deus, já quase 25 anos atrás. Documentos relativos aos direitos patrimoniais, documentos que reflitam a organização e o desenvolvimento do órgão, documentos visuais e ou sonoros que tratem de fatos da vida do órgão, flagrantes de acontecimento, documentos que afirmam jurisprudência, que ele serve de base para outras, né? Documentos relativos à administração de pessoal, documentos que correspondem a questões técnico-científicas relacionadas à atividade específica do órgão, documentos de divulgação ou de promoção do órgão, pelo menos um exemplar deve ser mantido no órgão e outro, duas cópias, possível, ao arquivo público, que é o órgão central de guarda da documentação produzida pelo Poder Executivo Estadual. Então, daqueles cartazes que ficam nos ônibus, tome vacina, ou Expresso Cidadão, e não sei o quê, cada um daqueles produtos informacionais que são criados deveria ser enviado uma cópia de imediato para o arquivo público, porque lá é o local de guarda permanente de toda a documentação produzida, iconográfica, imagética, pelo menos cópias dela, tudo lá está guardado, certo? Documentos cujas características extrínsecas sejam de valor artístico e cultural. Um quadro, por exemplo, eu fui organizar o arquivo da CEP, Companhia de Pernambuco, e a gente mapeou os quadros, simplesmente. Por quê? Porque os quadros são obras de artes que foram adquiridas e fazem parte da memória institucional. E aí, nunca tinha sido catalogado como tal, certo? Criação do grupo de trabalho, necessidade de reduzir a massa documental e racionalizar as rotinas de gestão dos documentos, levou, falando da CEP, levou a SEASA a criação do projeto de avaliação focado nas seguintes ações. Reuniões preliminares com os setores, criação do grupo de trabalho específico, que é, no caso, a comissão, capacitação da comissão de avaliação documental, é isso que a gente está fazendo aqui, certo? Fundamentos. Todos os documentos gerados pelo órgão são parte do seu patrimônio arquivístico, cuja preservação é de grande importância para a instituição. O acesso aos documentos é fundamental para as atividades administrativas e fiscalizadoras, bem como para o registro da história da instituição. A destruição indiscriminada e ou guarda inadequada dos documentos podem causar grandes prejuízos administrativos, financeiros e históricos, e a sociedade também que vai prescindir dessa base informacional. A necessidade de readequação do volume documental da instituição, reduzindo os papéis considerados desnecessários de forma criteriosa e racional, sem prejuízo para a memória administrativa e cultural. A função da Comissão Permanente de Avaliação é promover a avaliação dos documentos e proceder às adaptações, orientar a aplicação da tabela, dirimir possíveis dúvidas, orientar o processo de seleção dos documentos e proceder à revisão periódica do instrumento, submetendo-o à aprovação da instituição arquivística pública, se for acervo público. No caso, a instituição arquivística é o Arquivo Público Estadual, certo?
Comissão de avaliação, complexidade e abrangência dos conhecimentos durante a avaliação, na identificação dos valores dos documentos, destinação dos seus prazos de guarda e destinação final. Esta comissão ela é composta por membros eventuais e efetivos e é uma equipe multidisciplinar, certo? Os membros eventuais serão convocados somente no momento que os documentos relativos à sua área estão sendo analisados. Deve ser representante das áreas de atividade fim da instituição, pode ser o jurídico, pode ser a contabilidade, controle interno, pode ser a engenharia, né? Almoxarifado, profissionais das áreas relacionadas aos valores secundários atribuídos à documentação, profissionais que possam colaborar no desenvolvimento das atividades da comissão com estatística, como conservadores, profissionais de informática e etc. Membros efetivos participam de todo o processo de avaliação. São os membros do grupo de trabalho já elencados e nomeados através de área oficial, que no caso aí foi através daquela portaria, né? Compete a gestão de documentos enquanto comissão de avaliação convocar os membros efetivos e eventuais para as reuniões, identificar e analisar o conteúdo dos conjuntos documentais, tendo por base as atividades típicas dos órgãos responsáveis por sua formulação. Pronto. Quando eu receber de vocês, tá? Os formulários preenchidos, depois vocês vão ter um prazo para entrega, bonitinho. Aí, quando eu receber, o que é que vai acontecer? Eu vou compilar esses dados com aquilo que eu já venho construindo, que é exatamente o levantamento da estrutura orgânica informacional da SEASA. Quando eu fizer isso, vai ser criado um primeiro protótipo. Então, tudo que for da contabilidade, haverá uma reunião com a comissão para a gente analisar esses conteúdos. Eu vou passar para eles a primeira bateria referente à contabilidade, a segunda bateria referente ao controle interno. Todas as áreas vão ser contempladas. E aí eles vão ter um prazo para análise, tá? Eles vão se reunir internamente, eles poderão discordar dos prazos, ainda que sejam legais, mas mediante a realidade do órgão, ele é soberano para dizer, não, olha, isso aqui a legislação está dizendo que é 5 anos, mas a gente tem experiência que é preciso ficar por 10 anos, um exemplo. E aí a gente ajusta para a realidade do órgão produtor, certo? O órgão produtor é sempre soberano, tá? É a autoridade máxima, é ele que produz os documentos, ele que usa, ele que tramita, então ele é que sabe, né? Examinar a legislação que regula as atividades e as informações referentes à vigência e os prazos de prescrição, existência de outras fontes recapitulativas e a frequência do uso dos documentos. Determinar a destinação e os prazos de guarda dos documentos de acordo com o levantamento de dados, a análise desse levantamento e a legislação mencionada. É isso que eles vão analisar quando eu entregar o primeiro protótipo a eles, certo? Referente à contabilidade. Comissão de avaliação. Elaborar a tabela de temporalidade. Não, ela vai analisar. Quem vai elaborar sou eu, certo? E vocês, todos os setores envolvidos, 30 participantes hoje, 35, 40, quantos forem, a obrigação de vocês vai ser me dar subsídios para eu construir essa tabela. Beleza? Todos estão convocados ao trabalho coletivo. Elaborar a tabela de temporalidade, as listas de eliminação e o relatório final dos trabalhos, apresentando-os à autoridade que constitui a comissão. No caso, a Alexandre Lima, né? E, consequentemente, Alexandre Lima vai reportar ao presidente, ao diretor-presidente da SEASA, ao jurídico primeiro, depois ao diretor, e aí cada um vai dar o seu aval, né? Até que essa tabela esteja validada internamente no órgão e a gente possa submeter ao crivo do arquivo público, certo? Orientar a aplicação da tabela quando necessário, revisar periodicamente a tabela na medida que forem produzidos ou suprimidos documentos e alterada a estrutura organizacional da instituição. Proposta metodológica. O processo avaliatório levará em conta objetivos da estrutura organizacional e funcionamento da instituição acumuladora, terminologia específica de sua área de atuação geral,
e das áreas de atuação específica de cada uma das unidades. Tipologia, é isso que eu quero que vocês se concentrem. Organização e valores do documento. Vocês se preocupam com a tipologia e eu me preocupo com o resto, certo? Já não vai ter tanto trabalho na elaboração final do produto, né? O objetivo da avaliação, a pronta recuperação de informações necessárias para a instituição. A redução ao essencial da massa documental acumulada, eliminando os documentos que perderam seu valor, sem que, com isso, se desfigure o arquivo, a qual deverá continuar a retratar o perfil e a trajetória da instituição mantenedora, tá? Os objetivos da avaliação é o melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais através da maior eficiência na produção, guarda e uso do documento e arquivo. Vocês estão observando que eu estou pontuando bastante em cima dos objetivos da avaliação, para que vocês firmem esse conteúdo no universo mental, introjetem isso nos seus neurônios. A preservação do patrimônio arquivístico institucional, ou seja, dos documentos de guarda permanente, é um dos objetivos da avaliação. O estabelecimento de condições de guarda e conservação adequadas a cada fase do ciclo vital dos documentos. Então, para lembrar, o ciclo vital dos documentos é a fase corrente, intermediária e permanente, viu? Destinação é a decorrência vem decorrência da avaliação, que pode ser avaliado aquele documento, ele vai receber uma indicação de destinação, se é para guarda permanente ou se ele vai permanecer no intermediário por quanto tempo, ou se ele vai ser eliminado direto. Então, encaminhamento dos documentos, a guarda temporária ou permanente, a reprodução e a eliminação. Bom, eu quero fazer uma ressalva a vocês seguinte. Quando a gente foi organizar os documentos da presidência do TRT, tá? Os desembargadores, eles são pessoas como se fosse chefe de Estado, né? Então, eles têm uma projeção, vamos dizer assim, não só política, mas administrativa, né? De destaque na sociedade. Então, esses presidentes, eles recebem medalhas, condecorações, eles recebem livros raros, livros chiques, que foram publicados, coleções fantásticas, cada presente show, quadros, e eles recebem também muitas cartões postais, né? Muitas mensagens de congratulações. Claro que a gente, quando vai fazer um trabalho de avaliação, vai ter que reduzir, né? Não se guarda tudo, né? Mas aí, até isso, a gente teve que fazer uma análise criteriosa. Por quê? Porque tinha pessoas como, por exemplo, Ariano Suassuna, já falecido, que enviaram, por exemplo, o Alta Compadecida, que enviou o Alta Compadecida para um deles com um cartão assinado. Então, pela personagem pública que é Ariano, por ele ter falecido, né? E pelo o valor da obra, então a gente teve que deixar. Como é que faz parte da memória da instituição, certo? Então, isso aí também é um elemento passível de ser visto pela comissão. Nem tudo se guarda, mas às vezes a gente pode deixar uma amostra de algo relevante, né? Por exemplo, tinha outra coisa lá interessante, foi Capiba. Não só foto de Capiba inaugurando a vara do trabalho dali em Biribeira, tá? Mas presente dele com partitura de frevo, não sei o quê, uma coisa bem bonita, com uma biografia que foi entregue. Então, isso é histórico, né? A execução. A inexistência anterior de políticas sistemáticas de avaliação faz com que ela acabe se dando, na maioria das instituições brasileiras, sobre uma massa documental acumulada. A partir da tabela de temporalidade, a proposta é atingir a documentação produzida e recebida, muitas vezes sequência de séries documentais passadas,
dando-lhes uma destinação igualmente controlada, evitando acúmulo desordenado de papéis. A avaliação dos arquivos de cada grupo de unidades será feita em 3 etapas. Com relação a isso aqui, eu também tive a experiência de um órgão, tá? Eu gosto de partilhar, porque isso tudo serve de subsídio para vocês se tocarem por cima da comissão, né, na hora de avaliar. Eu participei de uma organização, de uma tabela de temporalidade de um acervo público, e aí tinha uma unidade que existiu numa época e que produziu muitos processos, tá? Inclusive processo de desapropriação de terrenos para passar estrada, essas coisas, né? E aí é permanente. Onde vai colocar quando esse órgão não existe mais? Vai eliminar essa documentação? Essa é a questão. Claro que não, porque ali não só faz parte da memória, mas é uma documentação que tem um peso social muito grande. Trata de estruturas informacionais que tocam os interesses da sociedade. Então, a gente não podia jamais eliminar. Então, na tabela de temporalidade, você cria um grupo de documentos, tá? Especial para aquela casa, uma casa na classificação especial para aquele tipo de documento. Então, o mapeamento das séries documentais por unidade de arquivamento visa identificar as séries documentais constantes de cada unidade de arquivamento, seja na caixa ou pasta, presente em cada depósito, suas unidades acumuladoras e características físicas. Daí eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu não vou poder estar em todo canto ao mesmo tempo, mas vocês estão no dia a dia nos seus setores. Então, vocês vão fazer uma radiografia dessa unidade e vai mandar essa radiografia para mim, certo? A dúvida que eu tiver, eu vou a vocês para explicar, para esclarecer. Mas vocês vão ser um elo permanente de ligação comigo na construção dessa tabela. Em homenagem a isso, não sei se está dando para ver, eu botei um brinco que é um bocado de elozinho, um e outro, só para lembrar isso a vocês. Vocês vão se lembrar desse não, viu? Análise tipológica das séries documentais, tomando por base as funções. Aí, tá vendo, Maria José? Eu sabia que você... Eu estava esperando que você falasse alguma coisa. Tomando por base as funções presentes na estrutura orgânica do órgão. Eu notei que eu estava usando muito verde, eu gosto muito de verde, né? Eu não sei se vocês já viram, mas tem um estudo, uma área de estudo que trabalha com cores, né? Então, tem as paletas de cores que combinam com a sua pele, com a sua personalidade e tal. Então, eu gosto muito de verde. Mas, ultimamente, o verde está sendo utilizado como sinal de um determinado segmento, né, da sociedade. E aí eu digo, não, para ninguém pensar que eu também só uso verde, eu gosto do verde por causa da natureza e tal, eu vou botar também uma coisinha vermelha, né? E hoje modifiquei o visual. Vocês nem disseram nada, né? Tem que mexer com vocês. De vez em quando, vocês ficam paradão aí. Análise tipológica das séries documentais por unidade acumuladora. Visa identificar as características de produção, tramitação e destinação, acesso e uso e os prazos de guarda de cada série documental acumulada pela unidade da SEASA-PE, definidas a partir do mapeamento como objeto de avaliação. Nessa etapa, será iniciada a informatização dos dados, cadastrando as séries documentais, as unidades acumuladoras e os depósitos de arquivo, e gerando as tabelas de temporalidade e instrumento de eliminação. Veja que é bem complexo o trabalho, né? Destinação das séries documentais. Objetivo, a partir das pré-tabelas, que é essa que eu vou produzir a partir do subsídio que vocês vão me dar, essa etapa anterior, definir os prazos de guarda de cada série documental e sua destinação final, elaborando assim as tabelas de temporalidade da SEASA-PE, as quais serão aprovadas pela autoridade competente e divulgadas para a comunidade. Isso tudo eu já disse, estou dizendo de novo para vocês fixarem bem. Seleção e eliminação dos documentos. Objetivo, a separação das séries documentais a serem eliminadas, sua reprodução ou a retenção de amostragem, quando definido pelo órgão, né,
pela própria tabela, e a execução da eliminação, elaboração das listas competentes das atas da decisão que foi tomada para eliminar aquele conjunto documental. Então, aos 25 dias do mês de maio de 2021, ao reunir-se a Comissão Permanente de Avaliação Documental da SEASA-PE, baseada no ato, criada pelo ato número tal, de tanta, resolveu os membros da comissão a eliminação das seguintes listas abaixo discriminadas. Aí pronto, é assim que se procede. Mas, para chegar a essa etapa, a gente precisa da tabela, né? Que é um dos instrumentos de gestão documental. Serão realizadas ações de avaliação, seleção e eliminação, mas serão também tomadas medidas de precaução ou de preservação dos documentos de guarda permanente e intermediário. Aí sim, o formulário eletrônico, olha aí. Distribuição de uma planilha eletrônica para cada unidade e acumulador. É essa que eu vou passar para vocês, tá? Em processo de mapeamento. Então, vocês vão mapear. Todos vocês que se conhecem, são muito amigos, muito parceiros, muito legais, que eu já senti o clima da SEASA. E eu vi, assim, como vocês trabalham realmente integrados. Então, vocês vão pedir ajuda a um ou outro setor, a própria comissão. E se tiver alguma dúvida, eu também explicarei, certo? Mas vocês vão preencher esse formulário de forma mais fidedigna possível. Eu quero, assim, uma radiografia real de tudo que é produzido no setor. É fácil, vocês vão ver. O mapeamento permite um controle total do conteúdo dos arquivos dos setores, acesso mais ágil à documentação, fornecimento de outros dados sobre... fornecimento de outros dados... Oxe, cadê? Eu pulei. E aí, veja, é sobre ela, né? E sempre que solicitados, vocês vão ter esses documentos à mão. Então, quais são esses documentos de guarda permanente imediata? Todos que tratam da criação, constituição, modificação, extinção de algum departamento ou do órgão produtor, fusão dele, criação da OS, né? As leis, os decretos, portarias, resoluções, atos normativos, relatórios técnicos, regulamentos, regimentos, normas, organogramas, fluxogramas, tudo que diz respeito à criação desse órgão, tá? A mudança que ele sofreu, a trajetória dele enquanto instituição, os convênios que foram criados, os ajustes, os acordos, os termos de cooperação, os balanços, os livros de razão, os livros diários, as atas, as resoluções. Então, sobre esse aspecto, a comissão não vai se preocupar, porque a gente já sabe que tudo que entra nesse âmbito é permanente, certo? A gente vai se preocupar com os documentos que a gente não tem a certeza, que é a maioria das atividades meio. De acordo com a legislação em vigor, nenhum público poderá ser eliminado se não tiver sido submetido à avaliação e se não constar da tabela de temporalidade do órgão, devidamente aprovada por autoridade competente e oficializada. Mesmo os documentos microfilmados não poderão ser eliminados antes de se definir sua destinação final. A eliminação depende de algum instrumento legal ou normativo que autorize. Então, o processamento técnico da eliminação. Questões que merecem ser observadas. Quais os dispositivos legais ou normas internas que legitimam o ato? Tá? Quem disponibiliza os documentos e efetua a eliminação? Quem registra esse ato? É elaborado uma ata ou um termo de eliminação? Onde e quando será realizada? É preciso estar previsto como será essa eliminação posterior. Esses equipamentos necessários. O que será feito com o resíduo da eliminação? Venda ou doação? E se for doação, para quem? Por exemplo, as toneladas de papéis que sobraram da triagem e da aplicação da tabela de temporalidade do TRT6, a gente levou para essa Planeta Limpo, que é uma empresa
o chefe do arquivo geral ia junto, depois de se emitir as atas, de passar 60 dias, o crivo de quem quisesse, as partes, os advogados, enfim. Depois que era publicada e foi destinada à eliminação, então, o arquivo geral levava no caminhão baú, fechadinho, para não expor o órgão, né? Aí levava isso para esse Planeta Limpo, que fica aqui na Pan-Nordestina. O Planeta Limpo, ele tem uma máquina lá que entra na esteira os lotes, né, os conjuntos de documentos, papéis, e já sai no outro lado processada, ela toda já como uma massa de celulose. Não é interessante? Aí não é um meio que vai agredir o meio ambiente, como uma incineração que agride o meio ambiente, né? É um processo natural e que pode ser reaproveitado através daquela política de sustentabilidade, né? Socioambiental, e é limpo. Tanto que, no fim, o arquivo geral recebia sempre da empresa caixas, arquivo, recebia cordão, que era muito utilizado no tribunal, recebia como contrapartida luvas, máscaras, né? Aventais. Então, era uma forma, porque 1 tonelada de papel é um dinheirinho, viu? E também não expõe o órgão para ficar esses papéis voando por aí, né? Como eu já presenciei outras realidades, não por mim, mas assim, por ter realmente ido lá fazer o flagrante na época do arquivo. A eliminação deverá ser registrada em ata ou termo de eliminação, onde constam os seguintes dados: órgão produtor, a série documental, as datas limite, a quantidade em metros lineares, data de eliminação e assinatura dos responsáveis, com a data, viu? Critérios para amostragem. Os documentos destinados à eliminação é recomendável que sejam conservados a amostragem, que deverão ser recolhidas para guarda permanente. A amostragem pode ser estatística, geográfica, cronológica ou por série documental, ou aleatória. Simplesmente você pega montando lá e pega um conjunto e guarda. A amostragem anual ou decenal, aplicada aos documentos que foram organizados segundo critério cronológico. Método alternativo ou por turno, sistema de rodízio, que pode ser acompanhado de métodos estatísticos. Amostragens regionais, amostragem estatística aleatória, aplicação em acervos volumosos completos, ordenado de forma lógica. Bom, essa amostragem estatística aleatória é a que se utiliza muito no arquivo do Tribunal de Justiça, não é Tribunal do Trabalho, não, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles têm um sistema informatizado que diz quando aquele lote estará apto, já avaliado, estará apto a ser eliminado. Então, ele já fica lá no sistema registrado que daqui a 3 anos, 5 anos, quando chega a data, o próprio sistema informa que há um lote de documentos para ser eliminado. Então, o sistema também, de forma aleatória, já tira uma amostragem, tá? E essa amostragem aleatória é feita sem nenhuma intervenção humana. O próprio sistema já seleciona daquelas caixas algumas que deverão ficar para a posteridade. Pronto. E aí os fundamentos, né? Todos os documentos. Meu tilt aqui foi. Todos os documentos gerados pela CEASA-PE são parte de seu patrimônio arquivístico, cuja preservação é de grande importância para a instituição. O acesso aos documentos é fundamental para as atividades administrativas e sociais, bem como para o registro da história da instituição. A destruição indiscriminada e ou guarda inadequada dos documentos podem causar grandes prejuízos administrativos e financeiros históricos. Há necessidade de readequação do volume documental da instituição e de modernizar seus serviços para atender a demanda da gestão e da guarda dos documentos, certo? Atividades preliminares. Daqui a pouco termina, não se preocupe, não, a bateria já está perto de terminar.
Elaboração do plano de ação, definição do objeto inicial da avaliação, quer dizer, qual é a massa acumulada que vamos trabalhar. Essa definição já foi dada. A gente tem que avaliar inicialmente a documentação referente à contabilidade, que vai de 2007 a 2015. Esse foi a nossa demanda, né? Tá? Além de outros locais onde se encontrarem documentos nesses setores. Definição do setor de gestão documental como coordenador técnico e executivo dos trabalhos. Aí, no caso aí da SEASA, é a comissão, né? Contratação de consultoria externa especializada, no caso, eu. Definição das estratégias de ação a curto, médio e longo prazo. Aí, é o fluxograma que a gente elaborou e apresentou Alexandre Queiroz, tá? Avaliação é o processo de análise de arquivos visando a estabelecer sua destinação de acordo com os valores primários e secundários a que eles foram atribuídos. Inclui identificação, valoração e seleção de documentos. Isso é o dicionário de terminologia arquivística utilizado em São Paulo. Destinação é decorrência da avaliação, que vai determinar o destino desses documentos. Só que não é um destino aleatório, é um destino baseado na legislação, baseado na informação que vocês vão nos dar e baseado no crivo final, tanto do jurídico de vocês, como do presidente do órgão. E, obviamente, o presidente da comissão, Alexandre Lima. Então, passado por essas instâncias todinha, ainda se tiver alguma dúvida sobre o fim que esse documento irá ter, ainda tem o crivo do arquivo público. O processo avaliatório levará em conta objetivos, estrutura organizacional, funcionamento da instituição acumuladora, as terminologias utilizadas em cada área, né, específica, a tipologia, que vocês vão me informar, e os valores do documento. Tá? Os objetivos da avaliação, já viu? A pronta recuperação de informações necessárias para a instituição, a redução da massa documental acumulada, eliminando os documentos que perderam seu valor, sem com isso se desfigure o arquivo e ao qual deverá continuar a retratar o perfil e a trajetória da instituição acumuladora. Todo acervo, ele refere-se, ele representa, tá, a personalidade pública daquele órgão. Ele tem a marca registrada daquele órgão, a especificidade de sua atuação. Então, por isso que eles devem ser analisados com um critério bem rigoroso para não dilapidar esse patrimônio arquivístico. A preservação do patrimônio arquivístico institucional, ou seja, dos documentos de guarda permanente, ela deverá ser um dos objetivos da avaliação. O estabelecimento de condições de guarda e conservação adequadas a cada fase do ciclo vital dos documentos. E aqui a gente mostra a vocês, né, um modelo de uma tabela de temporalidade, né, de uma das planilhas que se utiliza. Aqui, ó, arquivamento, se for o caso, a unidade de arquivamento de onde vem, o tipo de documento, se está em caixa, pasta, suspensa, o departamento aqui, ó, setor, a série documental ou dossiê, ou o tipo de documento que é produzido, aí se lista aqui tudinho, a unidade acumuladora, quem são, o departamento de contabilidade, a ordenação que é utilizada lá, a ordenação cronológica, é por assunto, as datas limites, de 2007 a 2015, a quantidade são 3.000 caixas, o suporte em papel, o formato pode ser eletrônico ou também o formato A4, em papel normal. A dimensão se diz de acordo com, porque se for uma foto, se for uma planta, né? Quantos forem os tipos de documento que vocês estão descrevendo, aí aqui esses espaços serão preenchidos, ou não. E esse lado aqui é uma observação a mais que vocês vão colocar para esclarecer essas informações anteriores, certo?
Pronto, terminamos essa primeira bateria, vamos dar uma parada para o café, certo? E depois que a gente tomar uma aguinha, um café, a gente retoma com outra quantidade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou alguma, ok? Mas também Mari já está de posse com ele, eu acredito também que Alexandre. Mas a gente vai colocar de novo, tá bom? Olha, não se faz avaliação sem um historiador. Por isso que eu também estou trabalhando nessa empreitada. Ok, tá certo, Maria José. Facilita mesmo para todos. Então, o conceito de história do tempo presente. Uma história na qual o historiador investiga um tempo que é o seu próprio tempo, com testemunhas vivas e com memória que pode ser a sua, a partir de uma compreensão sobre uma época que não é simplesmente a compreensão de um passado distante, mas uma compreensão que vem de uma experiência da qual ele participa, como todos os outros indivíduos. Então, isso é uma definição de Russo, em 2009, página 13. O que eu quero dizer com isso é que vocês vão estar fazendo história. Vocês que estarão selecionando esse acervo, estarão trabalhando nessa trabalho de avaliação, nessa comissão, vocês terão um desempenho fundamental, e é por isso que eu estou trazendo essa perspectiva da memória, para que vocês, né, tenham essa consciência. Quem estiver trabalhando com trabalho da temporalidade não pode prescindir do conteúdo histórico, né? E de memória também. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. Não se acomoda a detalhes que a confortam. Ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais e flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções. A memória se enraiza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem e no objeto. Isso é uma citação de Pierre Nora, é um historiador francês da Escola dos Análises, na página 9 de seu livro, publicado em 1993, sobre a memória, a história. É aqui, relação entre arquivos, museus e bibliotecas, segundo Padilha, na página 214, ele diz, em 2014 ele disse: os arquivos, museus e bibliotecas possuem coparticipação no processo de tratamento, disponibilização e recuperação da informação. Elas desempenham um importante papel social, cultural e administrativo em relação à comunidade na qual fazem parte. Então, eu quero que vocês da comissão e vocês todos, atores, agentes, servidores que estarão contribuindo com a informação na construção da tabela de temporalidade, vocês não percam de vista a importância do órgão de vocês para a história, como órgão de memória também, como órgão que tem uma presença, né? Uma presença muito grande onde habita, né? Onde está localizado, para as pessoas que utilizam do espaço da SEASA. Quantas vidas ali já não foi construída, quantas vidas foram e vêm, quantas pessoas não trouxeram, não agregaram, outras simplesmente passaram, mas a SEASA vai se constituindo ao longo dos anos, das décadas, como um referencial nessa plataforma, né, chamada de abastecimento. E aí ela gera arquivos, ela produz informações, ela produz documentos. E os documentos são uma materialização dessas ações, né? E aí os arquivos e informação são inseparáveis. Não importa se eles estão microfilmados, se estão impressos, eles estão em meio digital, se eles estão na fotografia, se eles estão
numa lei, num ato, não importa o formato. A informação é que é o objeto principal na construção das memórias, tá? A informação, as experiências, enfim. Os arquivos de informação são inseparáveis, enquanto que os arquivos são formados por documentos e estes são portadores de informações. Gestão de documentos. Gerenciar documentos é cuidar de toda a vida informacional da instituição. Olha aí, viu a resposta de vocês. Objetivos de um programa de gestão de documentos. Controle sobre a produção documental, racionalização do fluxo de documentos, melhoria dos serviços arquivísticos, aumento da eficácia da instituição, garantia dos direitos de cidadania, suporte para as decisões político-administrativas, e ela serve também, o programa de gestão de documentos serve para preservar a memória institucional. Os instrumentos de gestão, instrumentos fundamentais de gestão documental, a classificação, a avaliação, vai gerar a tabela de temporalidade e o plano de classificação de documentos. Requisitos dos sistemas informatizados de gestão documental a ser criados lá na frente, né? Qual a finalidade de fazer a gestão documental? O objetivo desse programa de gestão documental é o controle sobre a produção, racionalização dos fluxos, melhoria do serviço arquivístico, aumento da eficácia, suporte para as decisões político-administrativas, garantia dos direitos de cidadania, pesquisa e conhecimento para as atuais e futuras gerações. E a memória, né? Atividades de gestão de documentos, tramitação, o estudo das instâncias de decisão, padronização e controle do fluxo documental, ainda que ele seja em workflow, que é um sistema informatizado, né? Organização e arquivamento de acordo com os critérios definidos no plano de classificação, dentro do fundo, o fundo, a série, a subsérie, dentro da série, abaixo da série, a subsérie, e depois da série, ou subfunção, ou subgrupo, o item documental. Todos organizados, do geral para o particular, certo? Reprodução. 2 razões para a reprodução de documentos, visando a preservação do documento original de guarda permanente ou reprodução visando a substituição do documento em papel pelo meio digital. O documento em papel de guarda temporária poderá ser eliminado e os documentos de caráter permanente, mesmo que reproduzido em meio digital, deverá ser preservado, viu, gente? Observando os prazos da tabela de temporalidade ou outro normativo interno. Quando a gente utiliza a digitalização dos documentos, é para dar àquele documento maior longevidade, para facilitar o trâmite, para a consulta, para evitar o manuseio, né, dos originais. Então, estando em rede, digitalizado, a quem puder ter acesso, é melhor ter acesso de meio digital, a nível de informação, de consulta, de pesquisa, do que você estar mexendo no original. Então, a digitalização é mais um instrumento para facilitar a consulta e a preservação, certo? Classificação. Recupera o contexto de produção dos documentos, isto é, a função e a atividade que determinou a sua produção, e identifica os tipos, as séries documentais. A avaliação é trabalho multidisciplinar que consiste em identificar valores para os documentos e analisar seu ciclo de vida, com vista a estabelecer prazo para sua guarda e destinação, certo? Eliminação ou guarda permanente. Constituição Federal de 1988, artigo 216, parágrafo 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Tá vendo? Olha aí, tá aí na Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1888. A Lei Federal de Arquivo, que é 8.159, de 8 de janeiro de 91, no seu artigo 1º, ele diz: é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial de documentos de arquivo como instrumento de apoio à administração,
à cultura e ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Aí, tá vendo? Artigo 1º da Lei 8.159. Até então, vocês só conheciam o 3º. A Lei Federal 8.159, ainda no seu artigo 2º, ela diz: consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoas físicas, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Tá vendo? Tá na lei, gente. Aí, a Lei Federal 8.159 ainda preconiza no artigo 3º aquilo que vocês já estão carecas de saber. Carecas não, cabeludos. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas, a sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Aí temos uma dimensão agora informacional para, além dos atributos necessários à administração do órgão, para também fornecer essa informação pública em geral. Por quê? Porque tem a lei de acesso à informação. E ela preconiza regular o acesso à informação em geral e à informação pública, especificamente como direitos fundamentais, previsto na Constituição Federal de 1988. Foi responsável por regular também, no âmbito de atuação dos servidores públicos, a responsabilidade sobre a informação, por quem a produz, alterando a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos. O cumprimento da lei como exercício da cidadania. Este conjunto de leis veio responder ao determinado pela Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 14, que garante a todos o acesso à informação em geral, e inciso 33, que garante o acesso às informações públicas de interesse particular ou coletivo, como parte dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Tá vendo? Como as instituições organizam a informação? Como é feita a guarda desses acervos? Como é feito o acesso? Existe uma política de arquivo na SEASA? De forma sintética, políticas arquivísticas entende-se por políticas públicas arquivísticas como conjunto de premissas, decisões e ações produzidas pelo Estado, inseridas na agenda governamentais em nome do interesse social, que contempla os diversos aspectos, administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico, etc., relativos à produção, uso e preservação da informação arquivística de natureza pública e privada. Conceito de políticas públicas, certo? É o conjunto de planos e programas de ação governamental voltados à intervenção do domínio social, por meio dos quais são traçadas diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado e instituição, sobretudo na implementação dos objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição. É ela quem tem, segundo seus estatutos, regulamentos e missão, mensurar o valor histórico dos processos. Quer dizer, é a comissão, né? Quando eles apresentam informações relevantes de interesse para pesquisadores das diversas áreas profissionais. Quando o documento contém informações de valor administrativo, político, científico, tecnológico e cultural, que possam contribuir para a reconstituição da memória institucional e social. Quando o interesse se traduz em razão da prestação de serviço dos jurisdicionados, do cidadão comum que quer dirimir um processo e da influência desse acervo na construção da história, devendo ser destinada à preservação, garantindo-lhe o acesso às informações produzidas e acumuladas. Preservar o repositório informacional da instituição, garantindo às atuais e futuras gerações o direito à memória e à história, o direito à informação. Facilitar o desenvolvimento científico com base no conhecimento produzido a partir
de todos os processos gerados aí na SEASA. Exemplo, a história serial. Estimular a realização de atividades de formação voltada à preservação de memórias. Incentivar ações voltadas para o fortalecimento da política de arquivos, garantindo a preservação documental em meio físico e em meio digital. Estabelecer parcerias e convênios visando sensibilizar os órgãos de decisão sobre a importância da gestão e preservação dos arquivos, né? Unificar o tratamento dado à documentação produzida em suas diversas instâncias de atuação. Garantir a existência de núcleos de preservação documental nas diversas unidades que orientem as ações em torno da guarda, manutenção e gestão de documentos de memória institucional, de acordo com a normatização proposta pela Política Nacional de Arquivos, no CONARC. E, no caso, por exemplo, no âmbito, né, dos acervos judiciários, a tabela de temporalidade construída pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a política definida para os arquivos judiciários pelo PRONAME, que é o Programa Nacional de Memória do Poder Judiciário. A existência de um sistema de arquivos da SEASA, aliado a uma política pública para o setor, garantindo a devida implantação dos instrumentos de gestão documental, e um corpo técnico composto por arquivistas, historiadores, museólogos, tecnólogos, para desenvolver as atividades previstas por lei que resultam no cumprimento das obrigações legais relacionadas à Lei de Arquivo 8.159, a Lei Complementar 101 de 4/5 de 2000, denominada Lei da Responsabilidade Fiscal, e da Lei 12.527, de 18/11/2011, a chamada Lei de Acesso à Informação, LAI. Definir os critérios desse sistema em conformidade com a legislação do CONARC e outra estadual, outra em vigor. E no caso aqui do estado de Pernambuco, a gente tem uma lei que foi criada em junho de 2015. Junho, meu Deus, foi. É a 15.529 de 2015. Eu participei da comissão de criação. Agora, aí é importante que tenhamos definido nosso objetivo de preservação do acervo SEASA-PE e estarmos preparados para as possíveis investidas futuras, como o que pode advir dessa nova lei que está aí, rolando, 13.874 de 2019, que diz o seguinte, que todo o documento digitalizado, os originais podem ser eliminados. Se a gente seguir essa máxima, já pensou, todo o planeta fizer isso, como é que fica a memória? Não é verdade? Já pensou o código de Hammurabi digitalizado e o original eliminado? Não haveria museus, não haveria mais a necessidade de guarda dessas relíquias, não é verdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A tecnologia deve vir a surgir e atender os interesses da administração para torná-la mais célere, mas jamais para dilapidar o seu patrimônio. O artigo 2 dessa lei diz o seguinte: fica autorizado o armazenamento óptico ou equivalente de documentos públicos ou privados, compostos por dados ou imagem, observado o disposto nessa lei, na legislação específica. Parágrafo 1. Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento desta lei, né, 13.874 de 2009, o original pode ser destruído. Olhe para isso, gente. Isso foi aprovado e ninguém tomou praticamente conhecimento. E é por isso que eu trouxe aqui, porque a gente tem que estar atento de que, claro, as empresas têm interesse em digitalizar e manter isso nas nuvens e manter esses aparatos tecnológicos atualizados. Isso é uma fortuna. Mas há de se entender que ainda a guarda de documentos físicos é mais barata do que o repositório digital.
Isso eu digo toda e absoluta certeza, porque eu vi o gasto que foi para o tribunal a criação e o mantenimento do PJE, certo? Então, essa é uma lei em vigor, a gente não vai trabalhar com ela. Digo com sinceridade que os documentos digitalizados servirão para consulta e para proteção dos originais, certo? Sobretudo os de caráter permanente. Desculpem. A eliminação de documentos findos, né? Deixa eu passar isso aqui. Isso aqui foi um exemplo. Já está no fim. No caso do TRT, a eliminação foi respaldada por essa Resolução Administrativa 03/2010. Então, com certeza, da mesma forma, a SEASA vai criar uma resolução ou um ato onde vai, depois que a tabela estiver pronta, sistematizar o que será eliminado, como será essa eliminação. De qualquer forma, essas imagens são de alguns processos, né, que eu trouxe propositalmente, para vocês verem. Não importa o estado do suporte, tá? O que vale é a informação que ele traz, tá? O conteúdo e a frequência em que o trabalhador acionou a Justiça de Trabalho em distintas épocas. E quando a gente olha esse fragmento de informação e sabe que essa senhora aqui, Lúcia Trajano de Mello, brasileira, portadora do número, carteira profissional 38320, série 132A, ela teve uma importância fundamental como uma cidadã em busca de seus direitos. E que mais ainda, esse fragmentozinho de papel aqui, todo moído, que passou por um incêndio, como é que diz? Infiltração, vocês podem ver a marca, foi responsável por dirimir a aposentadoria dessa criatura. Às vezes a gente não dá nada pelo documento, né? E aí, quando a gente vê a informação dele aqui, essa carteira profissional original e outras informações que continham ele, foram fundamentais para promover a aposentadoria dessa senhora. Então, minha gente, muito obrigada pela paciência de hoje. Eu só vou rapidinho pedir a Robério para mostrar o formulário para ele, Roberto. Tu pode mostrar? Não sei se consegue abrir. Porque se você puder mostrar já agora, aí eu já mostro a eles como é que é rapidinho a atividade que eles vão ter. Pode ser? E aí, enquanto o Roberto se organiza, eu gostaria de ver com vocês o exercício do segundo dia. Vocês chegaram a responder? Não? O exercício do segundo dia já está com gabarito. Luísa, eu passei para Roberto. O Roberto vai estar na pasta também. Roberto, não esquece de botar o endereço de novo, não, vice? Para os meninos, para o pessoal ver. Eu vou encaminhar esse gabarito para vocês verem em casa.